CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico. Olá, eu sou a Juliana Prado, da CBN. Eu sou a Estela Campos, editora de carreira do Jornal Valor. E começa agora mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o Jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira e gestão para inspirar você. E nessa temporada tem uma novidade, além de nos ouvir, você também pode nos ver. O vídeo desse episódio está disponível nas nossas plataformas digitais, então ajeite os seus fones de ouvido, aumente o som do seu tablet, do seu computador ou da sua TV, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E o nosso convidado de hoje tem uma carreira de 40 anos na indústria do aço e 33 deles foram na ArcelorMittal, uma das maiores produtoras de aço do mundo e a maior do Brasil, que emprega 127 mil funcionários globalmente, sendo 20 mil no Brasil. E de 1991, quando era gerente de fábrica, até 2021, quando virou presidente da companhia no Brasil, foram muitas experiências diferentes na liderança. Então, ele já ocupou diversos cargos executivos no Brasil, Argentina, nas Américas e foi o primeiro vice-presidente e CEO brasileiro da ArcelorMittal na Europa. Ele liderou fábricas na Espanha, Luxemburgo, República Tcheca e Marrocos. Além da presidência, ele hoje tem uma cadeira no comitê executivo do grupo. Fora da ArcelorMittal, ele é presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, também é membro do Conselho Executivo da Associação Latino-Americana do Aço e vice-presidente da diretoria e membro do Conselho Estratégico da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Bom, e hoje ele lidera na ArcelorMittal o que pretende ser o maior programa de investimentos da história da siderurgia brasileira, com 25 bilhões de reais em aquisições, expansões e modernizações aí das plantas industriais. E para falar sobre os desafios dessa nova jornada, a gente vai conversar a partir de agora com Jefferson de Paula, que é presidente da ArcelorMittal no Brasil. Jefferson, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Jefferson, eu quero começar um pouquinho falando sobre o início da sua carreira. Você nasceu em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, sede da Companhia Siderúrgica Nacional e muito conhecida como a Cidade do Aço, né? Queria saber se trabalhar nessa indústria era algo que você já esperava desde cedo na sua vida. Sim, eu sempre tive uma vontade muito grande de ser engenheiro, né? Mas certamente que Volta Redonda, o nome se chama, né, Volta Redonda, Cidade do Aço, certamente que me influenciou, né? Quando você estudou engenharia, você já pretendia seguir essa carreira dentro dessa indústria, já tinha essa ideia, né? Sim, eu comecei, né, na minha época, né, engenharia, eu estudei na Universidade Federal Fluminense, né, e o primeiro e segundo ano é o básico da engenharia em Niterói, e ali você define para onde você vai para engenharia civil, mecânica ou metalurgia. E eu decidi metalurgia e, coincidentemente, é a única especialização de engenharia na Universidade Federal Fluminense que é em Volta Redonda. Aí eu voltei, né, para Volta Redonda, onde eu nasci, e foi legal porque o curso era muito bom, a gente tinha aula todos os dias de manhã e de tarde nós tínhamos aulas práticas na CSN, né? Então foi ótimo. O meu pai trabalhou muitos anos, meu pai trabalhou de 19 anos até aposentar na CSN, mas eu nunca trabalhei na CSN. Uhum. E como é que você entrou nesse ramo, assim? Depois você fez a faculdade, qual foi o seu caminho? Eu entrei na faculdade, teve uma oportunidade, né? Eu fiz um teste e comecei a trabalhar na siderurgia. Comecei na cearia, né? Que é uma parte importante, né, do aço. E logo me apaixonei pela cearia, pela siderurgia, né?
e fiz toda a minha carreira em siderurgia, né? Desde que eu comecei com o primeiro trabalho meu e até hoje sempre em siderurgia. Agora, boa parte aí da sua carreira, né, foi fora do Brasil, né? Na Argentina você ocupou diversas diretorias lá, executivas, depois passou por diretorias e presidências na Europa, nos Estados Unidos. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho como é que foi voltar para o Brasil, né, depois de tanto tempo tendo essas experiências fora e tal. E como que foi a relação, teve algum estranhamento na cultura, na forma de trabalhar por aqui quando você voltou? O que que trouxe, né, da gestão dessas experiências de fora? O que que mudou no seu jeito de liderar depois disso? Bem, eu comecei, né, como eu falei, na Ceari, eu era trainee, depois virei rapidamente, em 6 meses eu virei gerente de área. Eu tive uma carreira muito rápida, né, e dali depois eu virei gerente de uma área de produção, e com 29 anos eu virei diretor de planta, né. E aí fui trabalhando e chegou uma vez o meu ex-chefe, né, isso em 2000, né, não, 1999, me chamou em Belo Horizonte e me disse: "Ó, nós compramos a maior siderúrgica de aços longos na Argentina e nós estamos te mandando para lá para coordenar um turnaround na empresa, que a empresa está numa situação muito difícil". Era a maior empresa, a melhor empresa da Argentina, mas a situação era muito difícil no país da Argentina e na empresa. E eu te sou sincero que eu nunca, até aquele momento, eu nunca tinha pensado em trabalhar fora do Brasil, né. E engraçado que eu respondi quando ele me falou se eu queria ir, Hum. eu não pensei nem um minuto e falei: "Eu vou", porque é uma coisa que me move muito é desafio. E aquela hora eu nem pensei em morar em outro país, não pensei pensei no desafio, porque ele falou: "Ó, é a maior aquisição nossa, aquilo lá vai ser um desafio muito grande para nós. A Argentina está numa situação muito difícil naquela época, a empresa está numa situação muito difícil e nós temos que fazer o turnaround naquela empresa". E eu, diante daquele desafio, assim, que era o maior da minha vida no momento, eu falei: "Aceito". Uhum. Voltei, eu morava em Vitória nessa época, no Espírito Santo, voltei para casa e falei para minha esposa: "Nós vamos". Ela falou: "Ok, vamos". Eu tinha uma filha nessa época de 9 anos e uma de 11, quase 12 anos, né. E eles me chamaram no início de dezembro, dia 19 eu fui para lá, junto com os diretores da Belgo na época, né. Uhum. E assinamos o contrato. Eu também, naquele momento, além de ser o vice-presidente executivo, eu era do conselho da empresa. E aí todos voltaram e eu já peguei um carro e já fui para a planta em outra cidade. Fiquei lá até dia 23, voltei para o Natal, voltei para lá e já fiquei, né. Uhum. Então, quando eles me chamaram, me falaram que era um projeto de 3 anos e eu acabei ficando 8 anos. E o mais interessante é que a empresa estava numa situação dificílima, por causa da Argentina, que o país estava numa situação, e a empresa também, né. Mas em 3 anos nós conseguimos virar e se tornou uma empresa de altíssima rentabilidade. Foi muito o projeto foi um sucesso muito grande, né, e eu acabei ficando 8 anos lá. Agora chegar, né, num país novo, com essa missão aí de fazer um turnaround não é uma coisa simples. Como é que foi que eles te receberam? Como é que foram os seus principais desafios nesse período aí? Olha, tecnicamente, a Belgo Mineira, né, e eu tenho toda uma base, que a vida inteira eu trabalhei em siderurgia, né. E a nossa empresa aqui no Brasil sempre foi de alta performance, né, a gente tinha resultados financeiros muito bons, então a gente sabia o que fazer. Mas saber o que fazer tecnicamente é importante, mas não é suficiente, né. Então você tem que saber, fazer a gestão, o relacionamento com as pessoas, né. E eu era uma pessoa que eu tinha experiência aqui no Brasil de
tecnicamente de gestão de pessoas, mas cheguei lá, uma outra cultura, né? E nós estávamos numa crise muito grande. Então, tudo era para ontem, né? Então, foi... Eu vejo assim, o maior desafio ali foi entender o que estava acontecendo tecnicamente, mas as pessoas também, porque tinha pessoas muito boas, né? Mas as pessoas estavam muito assustadas, estavam muito preocupadas com o futuro, né? Então, os primeiros 3 meses o que eu fiz foi conhecer, Uhum. principalmente as pessoas, com quem a gente podia contar para esse movimento de turnaround, de mudar a empresa, né? Então, eu foquei muito, logicamente, eu trouxe 3 ou 4 pessoas assim, que conhecia muito tecnicamente, eles começaram a checar tudo e eu comecei a conhecer todo mundo. Eu tinha reuniões de 7 da manhã às 7 da noite para conhecer as pessoas, para ver com quem eu podia contar para fazer o turnaround, né? Uhum. Esse, para mim, foi o grande desafio, foi eh, entender o que estava acontecendo tecnicamente, né, a empresa, mas também conhecer das pessoas, eh, a cultura da Argentina, né, o argentino, apesar de estar aqui perto, a cultura argentina é muito diferente da brasileira, né? Uhum. E então eu comecei a entender com quem eu podia, quem ia fazer parte da minha equipe. E o que que era mais diferente aí nessa cultura que você falou que era diferente da brasileira? Qual era uma diferença, assim, que você via de cara que... Eu vejo assim, o que mais me chamou a atenção no início é que o brasileiro, eh, ele procura não dar uma opinião muito forte logo de cara. Ele vai aos poucos, né? E o argentino não, o argentino é muito de frente. Uhum. E ele fala Mais direto, mais assim. direto e não tem muito assim. A gente procura usar o termo, né? Não, esse aí é meio mineiro, fica em cima do muro, etc, né? Mas o argentino não é assim, não. O argentino é muito de frente. Inclusive os operários também são assim, eles falam, né, as coisas. Uhum. E isso foi muito importante para mim, porque foi ótimo, porque eu comecei realmente a entender o que acontecia, né? Lá, onde é a maior planta, né, da ArcelorMittal hoje, né, na Argentina, o sindicato tinha uma relação muito de briga realmente com a empresa, quando nós Uhum. chegamos lá. E eu fui a primeira pessoa do comitê executivo, né, um vice-presidente, eu fui lá no sindicato. Uhum. Eu chamei o sindicato, pedi uma reunião com eles, eles falaram, quando é que você quer que a gente venha aqui na tua sala? Eu falei, não, eu vou lá. Eu lembro que a minha secretária falou assim, não engenheiro, eles falam engenheiro, né? Não vai lá não, é muito perigoso. É. Nunca um vice-presidente da empresa foi no sindicato. E eu fui lá. Eu acho que isso aí quebrou um pouco a relação que existia muito ruim entre os Uma sindicatos. animosidade que tinha ali Isso, entre... isso me ajudou. Até eles, eu vou te falar aqui sinceramente, eles me deram muitas dicas do que estava errado, do que eles achavam que estava errado, e eu peguei algumas ideias com ele e mudei as coisas para melhorar a empresa. Em 2, 3 anos a Argentina melhorou um pouco, mas a nossa empresa melhorou muito. Nós Uhum. começamos a ter resultados excelentes em 3 anos, né? Uhum. Então foi muito difícil, um desafio muito grande, mas foi muito assim enriquecedor para mim como pessoa, como profissional, né? E fazer esse turnaround todo em 3 anos nós mudamos a empresa, né? Uhum. E eu vejo assim, aquilo ali me chamou a atenção o seguinte, escute as Uhum. pessoas. A gente tem que ter tempo para escutar as pessoas, né? Então, hoje em dia, as pessoas falam muito, não, uma coisa que o Jefferson tem é que ele escuta muitas pessoas. Eu Uhum. aprendi desde o início que você tem que escutar as pessoas. Sim.
Algumas vezes as pessoas falam comigo assim: "Não, mas eu falei isso para você", inclusive o sindicato na Argentina me É. falou várias vezes: "Não, mas nós te falamos isso, vocês das 10 coisas que nós te falamos, você só fez 3". Eu falei: "Ó, eu escuto todo mundo, depois eu tomo a minha Não dá decisão". também para Eu fazer é, exatamente tudo, eu né. escuto muito, pego um de cada vez, me processo, e aí depois eu tomo minha decisão, né, mas escutar é fundamental. E foi assim nos outros países também, né, Jefferson? Porque você trabalhou, né, em outras culturas aí na Europa, né, que a gente falou aqui, Estados Unidos. É, Cada um tem um jeito, né, mas é. Eu fiquei 8 anos na Argentina, né. Quando estava tudo estável, a empresa financeiramente muito bem, minhas filhas no início tiveram um problema de adaptação, problemas normais, né. Uma com 9, outra com 12, 11 e pouco. Chegaram lá porque eu fui chamado em dezembro, em janeiro eu estava lá e minhas filhas foram para estudar, né. As minhas filhas não sabiam falar espanhol, eu botei num colégio inglês, elas também não sabiam inglês. Bem, passaram muitas dificuldades. Aí depois de 8 anos, minhas filhas já estavam tudo com 15 anos, 16, 17 anos, cheio de amigas argentinas. E aí um chefe meu me liga e fala: "Jefferson, você sempre teve alto desempenho na empresa e nós estamos te convidando para ir para a Europa. Você vai ser o primeiro vice-presidente na Europa, brasileiro, né? Mas é muito importante para a tua carreira, etc, etc. Porque lá estava, vamos chamar assim, o poder, né? E tem muitos desafios lá e eles, como o Brasil, a Argentina, performam muito bem, eles querem te convidar para ir lá. Bem, minhas filhas tiveram problema de adaptação, a minha esposa, e nós estávamos muito bem, a Argentina já era. As minhas filhas só tinham amigas argentinas, etc, etc. E aí eu cheguei. Aí, dessa vez eu não tomei a decisão quando ele me ligou, eu falei: ó, deixa eu chegar em deixa eu casa. pensar um pouquinho. Não, deixa eu falar com a minha esposa, com as minhas filhas, etc. E amanhã eu te dou uma resposta. E aí eu vi, né, eu falei: pô, é uma grande oportunidade, eu ter outras experiências, etc, etc, né? As minhas filhas vão ter outra experiência, minha esposa, essa coisa toda, né? E aí eu aceitei. No outro dia eu liguei para ele e falei: aceito. Mas era para eu trabalhar, o meu escritório seria em Luxemburgo. E aí eu negociei para morar em Madrid. Por Uhum. quê? Porque em Luxemburgo não tinha universidade, naquele momento. As minhas filhas já falavam muito bem inglês, né, fluente, porque estudaram em colégio inglês, né, na Argentina, em Buenos Aires. E aí elas teriam que estudar em Londres, a minha esposa não fala alemão nem francês, ia ter que morar em Luxemburgo, e eu tinha muitos países que eu ia ser responsável, então eu viajava. Eu Uhum. passei 4 anos na Europa, eu saía toda segunda-feira, 5 da manhã, e chegava toda sexta, 10 horas da noite. Nossa. Então, como ia ser assim, eu já sabia, e eu peguei e negociei para eu morar em Madrid. Por quê? Porque a minha esposa, né, morou 8 anos na Argentina, falava espanhol muito bem, as minhas filhas também iam fazer universidade em Madrid, etc, etc. E acabou que eu fui, né? E lá nós brasileiros falamos, e eu inclusive também falo Europa, né? Você trabalhou na Europa, mas a Europa é assim, cada país é uma cultura e é uma forma de trabalhar, e etc, etc. Não tem nada a ver, eu vou te falar aqui, até em Madrid, na Espanha, Uhum. na Espanha são 3 ou 4 países dentro da Espanha. Sim. É o País Basco, é a Catalunha, essa coisa toda, não é só essa discussão de separação. A cultura é completamente diferente. Uhum. E o francês é diferente do espanhol, que é diferente do luxemburguês, que é diferente do polonês, né? Então, a experiência foi muito rica para mim, porque eu era responsável por vários países, né? Então, cada um tinha a sua característica, né? O espanhol é assim, você fala com o negócio com ele: ó, isso aqui é muito bom, vamos fazer? Ele fala: vamos. No outro dia começa a fazer.
Ah, mas você passa 3 meses, se você for lá checar, às vezes eles já pararam de fazer. O luxemburguês é meio parecido com o alemão. Você fala para ele fazer alguma coisa importante, um projeto, eles falam assim: Jefferson, mas nós sempre fizemos de outra forma. Aí você começa a discutir, mostrar que é bom, etc, etc. Aí depois de um mês e meio, eles falam: não, gostei. E aí você pode ter certeza que eles vão fazer para sempre, até Uhum. vir outra mudança. O polonês, eu ia muito na Polônia, que tinha uma empresa grande lá na Polônia, e eles são extremamente desconfiados. Tudo que você fala, ele pensa. E aí eu conversando, porque eu gosto muito de entender a cultura, eu gosto muito de história, geografia, eu gosto muito disso. E de entender pessoas, né? E aí eu conversando com os poloneses, eles falam: ó, Jeff, sabe que é esse país aqui? Nós já fomos varridos várias vezes. O Napoleão invadiu a Polônia para chegar na Rússia, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Então, a nossa cultura realmente é desconfiar de tudo, né? Uhum. Uhum. Então tem tudo, né? Eu tinha uma planta lá. O nosso negócio em Marrocos também era comigo, né? Pra você ter uma ideia, no comitê executivo, quando eu trabalhava na Europa, né? O meu chefe era alemão. Não, no comitê executivo eram acho que 10 pessoas Uhum. que comandavam a Europa inteira, né? Tinha 2 alemães, tinha um da Bélgica, um francês, 2 indianos, eu e um espanhol. Então era cultura para tudo quanto é lado diferente, né? Então, foi uma aí já foi outra desafio, experiência, né? Você ser o primeiro brasileiro, vice-presidente e CEO na Europa, na ArcelorMittal Europa, não foi muito fácil, né? É porque o Brasil é benchmark de quase tudo de performance no grupo ArcelorMittal. Mas nós somos brasileiros, né? E eles são franceses, são luxemburgueses, alemães, né? Então eles não conhecem assim, o detalhe do Brasil, que aqui tem aqui tem empresas muito boas, né, de alta performance, etc. Então eu tive que chegar lá, mesmo eu chegando como vice-presidente, como CEO, eu tive que mostrar que eu tinha condições de comandar aquilo, de fazer uma gestão muito boa e agregar valor, né? Existia pouca informação da realidade do Brasil, assim, de alguma forma. Eles sabem que o Brasil, a ArcelorMittal, é de alta performance, Uhum. mas eles acham que eles são superiores. Sim, tem. E como No, você no fundo, no fundo. No fundo é isso, né? E como é que você estava contando pra gente, né, as diferenças de cultura, como você conseguiu adaptar o seu estilo de liderança que você tinha aprendido até ali, colocando em prática aí na Europa? Como é que foi isso? Ó, eu tinha que mostrar para eles que o que nós fazíamos no Brasil, na Argentina, né, realmente dava resultado, Uhum. né? Então eu tive que usar 2 coisas. Eu tive que mostrar para ele que a gente ia performar mais e agora eu vou te ser sincero, algumas vezes era no controle e comando, ou seja, aqui eu sou responsável e nós vamos fazer dessa forma. Uhum. Mas, logicamente que a gente conversava muito, mas tinha momento que você tinha que falar: "Ó, não, é assim, porque eu estou te mostrando que nós performamos". Eu fazia benchmark, né? Uma vez eu peguei, sabe o que eu fiz? Eu peguei todos os número uns dos países que eu era responsável na Europa e coloquei todos eles no avião, vim com eles e nós visitamos 4 ou 5 plantas do Brasil, mostrando os resultados, como a gente trabalhava,
com as pessoas, né? Porque aqui no Brasil a gente trabalha muito perto das pessoas e eles lá não. Então nós mostramos o seguinte, ó, eu peguei e falei, não, eu vou ter que convencer essas pessoas que o que eu estou pretendendo implementar aqui dá resultado. Uhum. Então nada melhor do que ver na prática. Aí eu peguei todos eles, todos, e trouxe no Brasil, passamos uma semana aqui mostrando, visitando, e quando eles voltaram com outra cabeça. Isso aí é outra coisa importante. A gente tem que ver as coisas. E Uhum. aí eu ficava falando, a pessoa falava, mas será que é verdade? Será que não é por outro motivo? Eu peguei todos eles e trouxe no Brasil e passamos uma semana aqui e eles voltaram diferentes. Uhum. Interessante. Muito legal. Falando um pouquinho sobre a sua experiência aqui no Brasil, né? Você pegou várias épocas diferentes, né? Década de 80, crise econômica de 2008, também de 2014, e foram vários períodos difíceis, né, enfrentados pela indústria brasileira nessas últimas décadas. Queria saber se passar por esses períodos ajudou você a crescer como líder e quais foram os principais aprendizados aí que você tirou desses períodos difíceis? Sim. Eu ainda tive uma outra experiência importante. Quando eu voltei da Europa, né? Eu fui responsável pelas operações da ArcelorMittal nos Estados Unidos, no Canadá, no México, América Central e América do Sul, Brasil, Argentina. Então, na minha volta da Europa, eu ainda assumi todas a As América, Américas. né? Então, eu tive experiência com canadense, que eu era o responsável por tudo isso, né? Nos Estados Unidos, México. E aí já foi um pouco mais, não é fácil, mas eu já tinha experiência de ter trabalhado com vários países, culturas e processos diferentes na Europa, e aí eu voltei, né? Realmente, isso me ajudou muito, Uhum, né? Da gente entender de ter mais empatia. Você uhum, tem que ter empatia, você tem que conhecer o teu negócio, mas você tem que ver o seguinte, você está tratando com pessoas. sim. E as pessoas, cada um reage de uma forma, etc, etc, né? Quanto aos desafios que nós passamos no Brasil, que eu passei, né? Eh, eu acho que quando eu fui para a Argentina e depois para a Europa e depois, né, as Américas, eh essa essa o Brasil é muito instável, muito irregular, né, a economia, tudo no Brasil, né. Eu acho que isso me ajudou também, acho que um brasileiro, ele tem mais flexibilidade, ele age mais rápido com as coisas, por quê? Porque A gente está acostumado, desde né? que nós nascemos é assim, o Brasil vai muito bem 2 anos, depois que entra numa recessão, É. depois não sei o quê, depois não sei o quê, muda isso, muda aquilo, né. Então esse jeitão, vamos chamar assim, do Brasil, ajuda os executivos a ter mais flexibilidade, a tomar decisões rápidas, porque, numa crise, né, é assim, você tem que trabalhar muito bem, você tem que ter resultados, você tem que performar muito bem no período bom e no período ruim. Uhum, E são diferentes as ações, sim. a velocidade, etc, etc, né. Então, eu acredito que sim, entendeu. Foi, todas esses momentos bons, momento ruim no Brasil, as dificuldade, o Brasil crescendo muito, tudo isso ajuda muito, né, a gente a saber o seguinte, que as coisas mudam e você tem que agir rapidamente e tem que administrar de uma forma ou de outra, Uhum. né. Quer dizer, Agora lidar com essa imprevisibilidade o tempo todo, né? é. E eu hoje, né, foi muito bom tudo isso, porque eu tenho essa origem, né, essa experiência de trabalhar assim no Brasil, e depois ainda fui para a Argentina, depois Europa, depois as Américas, né, tudo isso, eu acho que me deu um background, né, muito importante para enfrentar desafios e também pensar sempre no futuro, né, porque isso é uma coisa muito importante, né, de todo executivo e toda empresa. Eu costumo sempre falar muito, né, eu gosto muito disso, é pé no chão e cabeça na lua, né. Então, a gente ia falar sobre É, isso, porque a gente viu um post seu lá no é. LinkedIn, você falava justamente isso, né? Que a liderança é
Pé no chão e cabeça na lua. Explica um pouco mais para gente o que que o senhor quer dizer com isso. Pé no chão é assim, nós temos que ter processos, nós temos que ter uma governança, processos, gestão, metas de curto prazo, nós temos que ter projetos de melhoria e seguir e performar, né? Agora, nós não podemos só pensar nesse ano, no ano que vem. Nós temos que estar sempre pensando além, né? Eh, e isso eu não sei se foi da minha experiência internacional. Eu sou assim. Eu, quando comecei minha carreira, eu falei para vocês, né? Como engenheiro ali, trainee ali, eu já estava sempre pensando o seguinte: o que que eu vou fazer na frente? O que que eu vou fazer na frente? E isso é uma coisa minha, né? Eu tenho realmente, eu procuro, eu brinco, que eu tenho uma neurose por fazer diferente e melhor, e inovar e fazer diferente, né? Vocês falaram, né, há um tempo atrás da nossa campanha, né, do Alô Alô. Sim. De novo, pensar na frente, né? A ArcelorMittal é a maior empresa do Brasil de aço, né? É líder mundial, né? E nós temos muito o que mostrar, mas nós estávamos muito focados internamente em performar, 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 performar. E o que nós decidimos vamos fazer diferente, vamos mostrar a nossa empresa, né? E é Uhum. isso que nós estamos fazendo. Mas quanto a pé no chão e cabeça na lua, eu vejo assim, é uma cultura da nossa empresa, fora do Brasil, mas muito forte no Brasil. Nós estamos sempre performando muito bem, mas sempre pensando na frente. Agora você comentou com a gente ali fora, né, antes da entrevista, você falou algumas vezes sobre escutar, sobre ouvir as pessoas e tal. Falou que você fez mentorias, né, lá na ArcelorMittal. Conta como é que foi essa experiência, né? Porque eu acho que é uma coisa super enriquecedora ali, né, para quem está na liderança, né? Como que foi para você? Olha só, a minha vida toda, eu sempre tive muito forte comigo de fazer melhor e de ir para frente e fazer inovações. Mas o outro item para mim que é fundamental e me motiva muito é encontrar jovens que tenham o brilho nos olhos e queiram fazer acontecer. Eu diria assim, fazer o que eu fiz. Eu saí com 23 anos, 24 anos da universidade e passei por tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Uhum. Então, me motiva-se muito. Se você me pergunta quais são as duas coisas que mais te motivam no trabalho, é fazer inovação, performar, cada vez, cabeça na lua, performar e desenvolver gente, encontrar pessoas jovens. Talvez eu pense assim na minha carreira. Então, me motiva muito pegar jovens que tenham o brilho nos olhos, que queiram ir para frente, fazer coisas legais, né? Dar resultado, logicamente. Então, com isso, o que que eu fiz? Eu tive uma ideia uma vez, chamei a diretora de recursos humanos e falei: ó, vamos fazer, vamos definir um critério de avaliação e vamos pegar os 30 jovens, tem que ser jovem, tem que estar entre 25 e 35 anos no máximo, e vamos fazer uma turma e vamos acelerar esse pessoal. E nós passamos 2 anos. Nós fizemos uma turma não, foram 25 e depois mais 25. Foram 2 turmas. Nós tivemos 2 anos, a gente se reunia a cada trimestre, e eu participei de todas as reuniões com eles. E a primeira reunião, eu fiz mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Eu passei 3 horas falando da minha vida para eles. Minha vida não só profissional, mas particular também, assim, os desafios que eu passei na minha vida, né? Porque a gente pensa que eu cheguei a presidente da ArcelorMittal Brasil, eu tive na Argentina, eu tive na Europa, vários países, tive nos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, etc. Que tudo isso foram tranquilo, né? A gente passa por muita dificuldade.
E eu quis mostrar para ele o seguinte, uma das coisas mais importantes, eu acho, do ser humano e do profissional é você ter resiliência. Você tem que ter resiliência, né? As coisas não acontecem assim. Amanhã eu quero isso, eu vou fazer isso. E a gente tem os tombos da gente, tem as dificuldades, as falhas, né? Então eu falei durante 2 ou 3 horas para todos eles, né? E depois a gente contratava professores que falavam sobre liderança, essa coisa toda, né? Empatia, gestão, bem, toda essa parte de gestão de pessoas, de gerenciamento, essa coisa toda. E eu participei de todo o treinamento durante 2 anos, trimestralmente a gente tinha reunião com eles e foi muito enriquecedor e para mim é um orgulho muito grande. Desses, 47% já foram promovidos na empresa. E, assim, olhando do outro lado, você acha que você, aprendeu também com eles? Muito, muito. O que que o jovem tem para ensinar para um senhor tão bem-sucedido assim como você? Essa inquietação do jovem eu acho que é legal demais. Acho de ser inquieto, de querer fazer diferente, querer fazer mais, eu acho. eh, e, e eu sempre tive isso, tá? Mas eu acho muito legal do jovem, né? De pensar de forma diferente, de querer, alguns querem mudar o mundo, né? Uhum. Isso é legal, dentro de certas condições, eu acho legal, né? De novo, pé no chão, cabeça na lua, né? Então, isso eu falava muito para eles, ó, é muito legal, vocês quererem mudar o mundo, mudar a empresa, agora o pé tem que estar no chão, sempre, né? Sem pé no chão não vai, porque só ficar sonhando, etc, não vai, né? Mas, foi muito muito enriquecedor. A minha agenda é muito complicada, né, muito tarefada, etcétera. Mas eu fiz questão de passar os 2 anos ali trimestralmente com eles, e certamente que eu aprendi muito com eles também, né. Você falou agora há pouco sobre inovação, que você gosta bastante, né, desse assunto. Qual foi aí o maior desafio que você já enfrentou na busca por inovação num setor que é tão tradicional? E também, da onde que veio esse seu interesse, assim, por inovação? Eu vejo assim, ó, se a gente faz a mesma coisa, você tem o mesmo resultado. Então, a inovação para mim, ou fazer diferente, é o seguinte, é buscar sempre melhoria, 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 né. Vamos supor, agora essa tecnologia digital, né, inteligência artificial, etc, etc. Nós temos que buscar isso, né, nós temos que implementar isso, né, porque senão a empresa morre, né. Sim. Então, você me perguntou sobre o meu maior desafio, eh, eu acho que o maior desafio é a gente mudar o mindset da empresa, né. Eu sou assim, ó, se eu tenho um pensamento e alguém chega para mim e me fala alguma coisa que eu acho que é melhor, eu mudo em menos de 1 minuto. Uhum. Agora, isso a gente sabe que as pessoas não são todas assim, né? Então, eu acho que o maior desafio nosso é, é ir mudando o mindset, a cultura da empresa, para ter uma empresa realmente com um mindset de inovar, de fazer melhor, de buscar oportunidades de melhoria, né? Uhum. Eu tive agora, semana passada, né, num evento sobre inteligência artificial, e eu achei muito legal, porque assim, todo lugar que eu vou, eu busco pegar um conceito, ou 2 conceitos, ou 3 conceitos, e aquilo ali eu boto na minha agenda para ficar sempre, toda vez que eu abro, eu olho, para entrar, internizar na minha cabeça e eu começar a agir daquela forma. E eu achei muito legal uma coisa, eu achei, são 2 ou 3, mas uma, que a pessoa falou assim, ó, nós temos que ter a neurose ou a visão de buscar ineficiência. Existe ineficiência para tudo quanto é lado, qualquer lugar. Você tem que buscar ineficiência e colocar tecnologia para eliminar a eficiência.
você ser mais, performar mais, né? Então, eu vejo assim, a maior dificuldade para você na inovação não é você comprar um equipamento, introduzir a inteligência artificial na empresa. Eu acho que é a cultura da melhoria contínua, a cultura de inovar para performar melhor, para ser melhor, né? Uhum. De novo, cabeça lá na lua, né? Agora tem que ter uma, para você conseguir manter essa questão da inovação, funcionando ali na empresa, é importante ter isso estruturado, você ter departamento, você ter qual a importância de você, de novo, né, ter essa coisa mais, ordenada e estruturada para que isso flua dentro da organização, né? Não tem dúvida nenhuma, olha só. Só boa vontade e ideia, nada vai para frente, né? Nós temos que ter metas muito claras, uma governança muito clara, um modelo de gestão que você atinja aquilo, né? Nós temos o seguinte, nós temos uma estratégia que nós fizemos e um dos drives dele é inovação. Então, o que acontece? Nós temos projetos que nós definimos de inovação e todo mês eu tenho uma reunião com algumas pessoas, depende do projeto. Se o projeto é na área de recurso humano, o recurso humano vai lá mostrar. Se o projeto é na área de industrial, ele vai lá mostrar. Então, nós temos um projeto, um drive de inovação com vários projetos e nós temos uma área chamada PMO, onde segue os projetos. E essas pessoas, são 5 ou 6 pessoas, eles seguem os projetos semanalmente e antes dessa reunião mensal que eu tenho com eles, o PMO chega para mim e fala, Jefferson, ó, aqui está andando, aqui não está andando, aqui atingiram, aqui não, está faltando isso, está faltando aquilo, etc. E aí nós temos uma reunião mensal, eu participo da reunião, 2 horas de reunião, e onde a gente discute o que nós estamos atingindo, o que foi feito, o que não foi feito, o que eu preciso ajudar, o que eles têm que melhorar, o que tem que fazer de mais investimento, etc, etc. E aí giramos o PDCA e vamos em frente. Nada é só na boa vontade. Nós temos que ter uma gestão muito forte disso. E nós temos. Tá? E isso atrelado a metas e resultado, Tudo. avaliação de desempenho, tudo está Tudo. ali para cada um. A cultura da nossa empresa é muito forte, o desempenho. Né? E, de novo, o desempenho não é só com boa vontade. Ou, não, vamos fazer isso. Isso não funciona. É tudo muito... nós temos um modelo de gestão muito forte a gente fala girar o PDCA, que é planejar, fazer, checar e agir corretivamente. Então, nós estamos sempre girando. Então, aquilo que eu te falei, nós temos uma estratégia onde nós estamos, onde nós queremos chegar em vários itens, né? E esse de inovação, nós temos pessoas fazendo, temos pessoas seguindo esses projetos e eu sigo uma vez por mês. E é importante que todo mundo saiba dessa estratégia. Como é que vocês fazem para comunicar? O senhor faz para comunicar essa estratégia, para que todo mundo saiba, né, qual é o seu papel dentro disso aí? Sim, ótimo, e isso é muito importante. Se você não envolve as pessoas, as coisas não vão. O que a gente fez, né? Primeiro, o que a gente faz? Uma vez por ano, nós juntamos o C-Level, né, as pessoas que trabalham comigo, e nós revisamos a estratégia. Então, nós temos os 5 drives, né? Que nós revisamos, chamamos, normalmente são 2 dias, chamamos especialista de fora de inovação, clientes, que as pessoas estão vendo, né, os especialistas para frente, o que vai acontecer na economia do Brasil, do mundo, na parte de aço, etc. Então, nós discutimos durante 2 dias e aí revisamos as nossas metas, os nossos desafios estratégicos. Bem, aí então todos se levam a participar.
E aí eles pegam e fazem reuniões com o nível abaixo. E a cada mês eu tenho uma reunião que se chama CEO Connection, Hum. onde de gerente para cima, são 300 pessoas, uma vez, desculpe, todo trimestre, uma vez a cada trimestre, eu faço uma reunião com eles, né, por Teams, né, onde eu faço uma apresentação e sempre falo de alguns itens. E quando nós revisamos a estratégia, eu sempre falo da estratégia que foi revisada, ou são os 5 drives, o que nós vamos fazer com isso, as nossas metas, etc, etc. Eu apresento durante meia hora e depois nós temos, era meia hora para fazer perguntas. E as perguntas são livres. Não tem assim, vai passar por alguém que vai me mandar, não. É livre, eu estou lá sentado e qualquer gerente pode fazer qualquer pergunta. Era 30 minutos, mas o pessoal reclamou que não estava tendo tempo para fazer muita pergunta, nós passamos agora para 40 minutos. Então, são 30 minutos onde o CEO Connection, eu explico tudo o que está acontecendo na empresa, resultados e mais as estratégias, os projetos, os investimentos que nós estamos fazendo no Brasil, que são, como você falou, né? São 25 bilhões de reais, então eu explico para eles por que nós estamos investindo tanto, aonde nós estamos investindo. É lógico, não é detalhe do detalhe, mas eu explico tudo para eles. E aí eles fazem pergunta durante 40 minutos e eu respondo de forma livre. Tudo que pergunta eu respondo. Agora, estratégia, né? A gente ouve muito hoje, né? Você fala assim, você não, diante de tantas mudanças, né, tão rápidas, né, como a gente já falou, no mundo e tudo, rever a estratégia é uma coisa que está sempre em movimento, né? Você tem a estratégia de longo prazo e tem a de curto prazo. Você está falando que a cada 3 meses você vai lá e conta como é que está essa estratégia. Existe essa preocupação de estar sempre, de falar do longo prazo e do curto prazo ao mesmo tempo? Como é que é isso? Sim, nós falamos, né? Eu acredito sim em estratégia. É, a gente define como é que nós vamos jogar o jogo, a estratégia é isso, como é que nós vamos jogar o jogo. Nós temos o nosso concorrente, temos o país, essa coisa toda, temos internamente como é que nós somos, as nossas fortalezas, nossos pontos a melhorar, etc. Então, analisamos tudo isso e falamos, ó, nós vamos jogar, o jogo é esse, nós temos que atingir isso e como nós vamos jogar o jogo. Mas eu acredito muito que a estratégia é dinâmica, né? Não é que a gente muda ela, de um ano muda completamente do outro, mas nós temos que ir, nós temos que ter uma direção, como chegar lá, mas à medida que nós vamos, nós temos que ir ajustando as coisas, né? Então, o que a gente, o que eu passo para eles, né, no CEO Connection, né, a cada trimestre, é algumas dificuldades que nós estamos tendo, que nós fizemos isso, não deu certo, então nós estamos revisando, essa coisa toda, né? Então, eu vejo assim, a estratégia é muito dinâmica. Não muda, assim, basicamente, não, nós íamos fazer isso e agora nós vamos para nós íamos para cá, agora nós vamos para lá. Não é isso. Mas à medida que você vai naquela direção, né, estratégica, nós temos que ir ajustando, né? Bom, o papo tá ótimo, mas vamos aqui encaminhando para o encerramento. Vamos para o nosso quadro de dicas. Jefferson, eu queria saber o que você faz para desligar um pouco no meio de tanto trabalho, cuidar um pouquinho da saúde mental, enfim, você tem algum hobby, o que você faz? Bem, o que eu faço primeiro eu faço ginástica, né, acho que mais para não ter problema, para evitar um pouco, minimizar os problemas, do futuro, né, Sim. de saúde. Mas hobby é hobby mesmo, eu gosto muito de futebol. Que time você torce? Não. Flamengo. Demorou pra... É bom. polêmico. Não, é porque eu moro em Minas e Aí você ficou, né? mas como eu nasci no estado do Rio, né, eu sou flamenguista, né, Aham. eu gosto muito de futebol. Eu gosto também muito de viajar e
normalmente com a minha esposa, né? Uhum. Com alguns amigos, eu tenho alguns grandes amigos, assim, uns 3 ou 4 grandes amigos, né? Casais. Eu gosto muito de visitar, mas eu gosto de visitar cidades assim pequenas. Acho muito gostoso, né? Sim. Sul de Minas é muito legal. Minas, de forma geral, tem muitas cidadezinhas legais, né? Quando eu tenho uma filha mais nova, está morando em Londres, está fazendo um MBA lá, e 2 vezes por ano nós vamos lá ver a minha filha, a gente passeia, mas eu também, de novo, eu gosto de cidade pequena, né? Então eu gosto de passear, eu gosto de futebol, eu tenho uma casa na Bahia e eu gosto, a gente vai muito para lá, né? Sim. Então é isso aí que Aí eu você faço. consegue. Aonde que é lá na Bahia? Na Praia do Forte, Aí desconecta bastante, contato com a natureza, né? né? E você tem tempo para fazer algum tipo de leitura? Tem algum livro para indicar pra gente? Eu leio muito, né? Uhum. Leio muito. Eu gosto muito assim de livro de biografia, né, das pessoas, as pessoas que fizeram alguma coisa na vida, né? Legal, né? Então eu leio muito, né, e leio bastante. Eu vejo assim, eu gosto muito assim, livro de biografia de pessoas que fizeram algumas coisas legais. Gosto de gestão, né? Sim. Peter Drucker, Jim Collins, gosto. Gosto também de livros que é relacionado à relação interpessoal, pessoas, eu gosto muito disso. Uhum. E também, agora, um livro que eu lembro muito é Ensinando o Elefante a Dançar, Hum. do Belasco. Esse livro me marcou muito porque é o seguinte, a nossa empresa é muito grande, né? Ensinando o elefante a dançar e o que ele fala ali, o que ele tenta mostrar, é como fazer uma empresa gigantesca ser ágil, né? Então, esse livro me marcou muito e eu tenho ele numa mesinha assim, na minha sala, né? Então, Uhum. esse livro eu gosto muito. Mas, de forma geral, eu leio muito. E filme e Legal. série, você tem também tempinho para assistir? O que você gosta? Sim. Eu gosto, olha só, eu gosto muito de estratégia. Então, normalmente, eu vejo filme assim, normalmente filme policial, mas que tem estratégia, né? Ah. A última que eu vi que eu adorei é Blacklist. Ah, sim. Né? Legal. Aham. Você sabe, bem, você conhece, né? É muita estratégia, né? Sim. Vai ali, vem aqui, então eu gosto bastante. Interessante. Bom, Jefferson, gostaria muito de agradecer aqui a sua presença, por ter compartilhado tantos aprendizados e espero que você volte mais vezes. Muito obrigado. Foi Muito ótimo. obrigado, viu? Foi ótima a Foi conversa aqui. ótimo estar aqui com vocês e muito obrigado pela oportunidade. Nós conversamos com Jefferson de Paula, presidente da ArcelorMittal no Brasil. E agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. E aí, você gostou desse episódio? Então mande as suas sugestões e também críticas construtivas para o e-mail cbnprofessional@cbn.com.br. E se você quiser saber mais sobre o assunto que a gente abordou aqui hoje, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Débora Gonçalves e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro e a produção desse episódio foram feitos pela Estela Campos, Bárbara Nor e por mim, Juliana Prado. E eu te encontro na semana que vem. Beijos pra você e até o próximo episódio. CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico.